E hoje nós estamos aqui com os meus amigos queridos, a doutora, gente, um pouquinho. Quem é você e o que você faz? Bom, sou Regina Monteiro, mãe de duas pessoas maravilhosas. Tenho uma vivência muito clara na academia, então trabalho há muito tempo com a rede de ensino, seja ela com crianças de fundamental até ensino superior, pós-graduação e mestrado. E isso faz com que eu pense um pouco sobre as atuações de cada uma e as vivências de cada uma dessas fases. Sou formada em filosofia pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e aqui complementação na USP, mestrado pelo Mackenzie, doutorado pela PUC de São Paulo. Então, minha área de atuação, em específico, na área acadêmica, é a construção dos saberes, as construções através da história, da cultura, através da arte, como elementos que fundamentam a estrutura dos saberes, e sempre voltado para o tribunal de júri, para a ideia de direito, direito à vida, direito a estar neste mundo de uma forma mais plena. Daí o suicídio entrar como um dos elementos que permeiam desde lá a educação fundamental até os nossos mestrandos e doutorandos que passam por crises existenciais, por momentos de suicídios, assim, claríssimos, e que cabe a nós que estamos ao lado deles determinadas posturas, determinadas reflexões e determinadas inflexões. Daí o interesse com o suicídio, né? Claro, na semana que vem vamos passar um pouco pelo lado histórico e a construção dessa reflexão do que é o meu direito à minha vida e não a vida do outro, mas que passa por diversos elementos sociais, por diversas construções muito importantes. E que, se as pessoas que nos ouvem hoje puderem assistir um vídeo que nós vamos trabalhar um pouquinho nesses elementos da modernidade, né? na pós-modernidade, que é A Loja de Suicídio. É um filme bárbaro que vai dar para a gente fazer uma construção e já uma reflexão, nós três, agora não, naquele momento não só o olhar filosófico, mas como a psicanálise que o professor Francisco hoje vai trabalhar e como ele vai poder debater a partir desse filme e como você, enquanto elemento sistêmico, vai ser o eixo e o elo para que nós saiamos da loja de suicídio, não com mais um suicídio, mas com restabelecimento. Essa é a minha função. Perfeito. Obrigada, querida. Obrigada a você. É uma imensa honra ter aqui essa visão filosófica. Muita gratidão. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho do Dr. Francisco. Ele vai contar um pouquinho da sua história e ele já vai entrar na visão psicanalista. Ok. Primeiramente, imensamente grato pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder repartir com vocês esse momento, de poder estar com você, colaborando com esta visão sobre o suicídio. Eu sou psicólogo, psicanalista, mestre e doutor na área, e todas as minhas especializações, toda a minha referência em pós-graduação é sobre o suicídio. Então, estamos bastante confortáveis para discutir, conversar e trabalhar essas questões. Atualmente, eu dirijo uma universidade, um centro universitário, tenho as minhas atividades, minhas funções na área da docência, e gosto muito de discutir essas questões, porque, infelizmente, o grande mal
do mundo moderno hoje é o suicídio. E se você me permitir, vamos começar a conversar sobre isso. Muito bem. Seja muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Muito bem. Quando nós falamos de suicídio, há sempre um certo temor, há sempre um certo medo de falar nessas questões do suicídio. Normalmente, quando nós estamos vivendo um momento de quarentena, quando nós estamos vivendo hoje esse momento de pandemia, esse momento que nos deixa isolados, né? E, consequentemente, frente às situações que nos levam às questões de depressão, angústias, mágoas, enfim. O suicídio é sempre uma coisa difícil de se comentar. Por quê? Porque a morte é a única certeza da existência humana. Camus, um filósofo contemporâneo, dizia que se o homem pudesse morrer de forma indolor, rápida, apertando um botão, a humanidade não existiria. Porque o desejo de morte é inerente a todos nós. Então, falar de suicídio requer cuidado, requer uma atenção especializada. Então, eu gostaria de começar dizendo das questões... deixa eu acertar minha câmera aqui. Dizer da ideia que nós devemos ter de como a evolução traz a questão do suicídio aos tempos de hoje. Outrora, isso lá por volta de 1960, década de 60, nós tínhamos uma definição muito clara da mortalidade das pessoas. Nós tínhamos basicamente 3 ideias. A primeira infância, onde as crianças que chegavam a 3, 4, 5 anos eram raríssimas. Nós tínhamos uma mortalidade infantil absurda. Isso é histórico. Então, de cada 10 crianças, 6 chegavam à adolescência. Isso era preocupante. Depois você tinha a idade adulta, né, em que o indivíduo se via frente a doenças, guerras, né, conflitos, violência. E depois você tinha uma outra situação de mortalidade, que era já a idade avançada, e aí tinha as doenças naturais. Portanto, era bem dividido. A primeira infância, você tinha um número de crianças que morriam antes de completar os 3, 4, 5 anos. Né? Se persistissem, chegassem à idade adulta, elas ali estariam frente às violências, guerras, situações as mais variadas, e ultrapassando isso, chegavam à idade adulta. Portanto, a mortalidade se dava dentro de um sistema bastante lógico. Sim. Quando chegamos aos anos 80, isso se inverte. E chegando ao ano 2000, nós, então, tivemos uma realidade mais diferenciada. Qual seja, hoje, o maior índice de mortalidade está na faixa de 15 a 20 anos. Inacreditavelmente, essa faixa etária é a que mais apresenta um índice de mortalidade. A infância, graças ao avanço da medicina, ao avanço do controle, nós já conseguimos, de cada 10 crianças, apenas uma vem a óbito. Isso é maravilhoso. Porém, na idade de 15 a 20 anos, o número de pessoas mortas é imenso. Por quê? Porque exatamente nessa faixa etária que nós estamos frente a violências, criminalidade, drogas e suicídio. Uma das grandes causas da morte em pessoas de 15 a 20 anos. E depois, a idade madura, que são as doenças naturais. Mas, há uma coisa interessante. Hoje, a maior incidência ainda de mortes se deve, pasmem, aos acidentes de trânsito. O carro hoje termina matando muito mais do que qualquer doença. Ainda é a grande causa da mortalidade é o acidente de automóvel. Tá? Uma segunda causa, que era até 2015 importante e que se destacava,
por incrível que pareça, uma doença. Não era AIDS, não era infarto do miocárdio, mas o diabetes. O diabetes matava assustadoramente, com as suas consequências. Infarto do miocárdio por diabetes. Né? Você tinha lá um problema renal por diabetes. Você tinha por lá uma trombose por diabetes. E assim sucessivamente. De repente, algumas campanhas preventivas começaram a surgir. E nós tínhamos lá em 8º lugar, né, em 2010, o suicídio, por incrível que pareça. Muito bem. Por conta das inúmeras campanhas preventivas, campanhas preventivas em relação a acidente de trânsito, multa, educação, orientação, campanhas que abordavam a questão até sentimental do acidente, evite acidente, cinto de segurança, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma redução de 34% dos acidentes de automóveis. Então, isso é significativo demais. Segundo, o diabetes. Imensas e inúmeras campanhas, eu inclusive algumas palestras tenho feito, sobre prevenção do diabetes. Isso maravilhosamente fez com que o diabetes deixasse de ser a segunda causa mortes e saísse da classificação estatística. Hoje, o diabetes é uma doença do conhecimento de todos, ou pelo menos da grande maioria, e que já há maneiras de se prevenir. Diabetes já não é uma causa mortes tão grande dentro da estatística. Pasmem todos. Porém, em 2015, uma estatística dizia que, a continuarmos assim, em 2050, o suicídio sairia da 8ª colocação e chegaria entre as primeiras colocações. Então, a estatística diz que em 2050 nós teríamos o suicídio como uma causa próxima de primeira colocação. Mas, infelizmente, nós não vamos esperar 2050. Em 2019 já somos o segundo colocado de causa-mortes, o suicídio. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Né? Mas existe um problema. As campanhas de trânsito, as campanhas de prevenção de diabetes, elas surtiram um efeito maravilhoso. Porém, as campanhas de prevenção ao suicídio não conseguem reverter. Por quê? Porque é uma situação diferencial. Todas as vezes em que você falar sobre suicídio, você dispara a atenção daquele que apenas tem o pensamento suicida. Você dispara o interesse daquele que apenas pensou em suicídio, mas não teve coragem da reação, não teve coragem da ação. No momento que você fala, você diz do suicídio, aquele indivíduo predisposto, aquele indivíduo que está com o pensamento suicida, ele diz, é disso que eu preciso. É isso que eu vou resolver. E por que isso acontece? Por uma razão muito simples. Se nós voltarmos lá atrás, na nossa infância, nós cometemos um grande erro com as nossas crianças. Via de regra, quando a criança está diante da morte, quando ela está diante da perda de um ente querido, da avó, do avô, tio, tia, ao invés de dizermos sobre a morte, ao invés de dizermos para essa criança sobre o morrer, não, nós mentimos. Via de regra, nós dizemos assim, não, a vovó virou estrelinha, ela foi para perto de Deus. Não, o vovô está perto de Deus, ele está lá no céu. E aí, nós incentivamos uma fantasia da morte diferente da realidade. Muito bem. Essa criança cresce, esta informação, ou esta fantasia fica armazenada no seu inconsciente, dada a outras tantas informações que ela tem a ter, que ela não se lembra mais dessa história. Porém, quando na fase adulta, quando no meu momento de vida cotidiana, eu atinjo um grau de insuportabilidade tamanho que surge um processo que nós chamamos de obnubilação de consciência. Um branco, onde eu não raciocino mais, onde eu não consigo mais me localizar de forma real e passo a fantasiar. Quando a minha vida está insuportável, a primeira fantasia que vem é esta.
não aguento mais essa vida. Estou de saco cheio disso. Eu vou para perto do meu avô, que meu avô era que me entendia. Ou eu vou para perto da minha mãe, que minha mãe era que me entendia. Ah, só meu pai é que me entendia. Deus, eu vou para perto do meu pai, que lá eu sei que vou estar bem. Ora, se você foi incapaz de administrar a sua vida aqui no cotidiano, quem garante que num outro lugar você seja capaz? Nas minhas teses, eu tenho lá um artigo que eu chamo de Mensagens do Adeus. Durante alguns anos eu cataloguei inúmeros bilhetinhos, cartas, enfim. Quase na sua totalidade, os suicidas diziam assim nos seus recadinhos: de onde eu estiver, eu vou olhar por você. Aonde eu for, eu vou estar zelando por você. Ora, além de não administrar a sua própria vida, que certeza ele tem que num outro lugar ele vai poder olhar por alguém. Logo, ele responsabiliza você também pela morte dele. Eu vou desta para uma outra, mas eu vou olhar por você. Então, joga para você uma pseudo-culpa que você não tem. Então, tudo isso faz com que nós passamos a entender o suicídio como algo extremamente importante de se comentar no dia a dia. Vejamos, todos nós, durante a nossa trajetória, tivemos um desejo de morte. De forma inconsciente, mas quando nós dizemos assim, não aguento mais essa vida, vontade de sumir disso aqui, este é um desejo inconsciente de morrer. Quando eu digo que, ai, mas que saco essa vida, meu Deus do céu, este é um desejo inconsciente de morrer. Por esta razão, nós temos que ter um cuidado muito grande. E eu provo isso quando eu digo que a maioria de vocês já voou de avião. Eu que venho do mundo da aviação, posso desgarantir isso. Se você está num voo a 30 mil pés de altitude e de repente surja o desejo de morrer, o desejo de sumir, por mais que você queira, você jamais vai conseguir abrir a porta e se jogar lá de cima. Portanto, a 30 mil pés de altitude, eu não tenho medo de morrer. Eu estou seguro dentro daquele avião. Eles não vão me deixar abrir a porta e sair. Mas, quando você está no 10º andar de um prédio e vai até a pontinha da laje e olha lá para baixo, o que você faz? Olha, você tem medo. Ora, se você não tem medo a 30 mil pés de altitude, por que você tem medo no 10º andar? Porque lá no 10º andar, o que te separa da morte é apenas o teu desejo. É apenas a tua vontade. Lá no avião, por mais que eu queira, eu não consigo. Na laje, na pontinha da laje, quando eu olho para baixo, eu volto, porque o que me separa da morte é o meu desejo. E eu tenho medo desse desejo. Porque é um desejo intrínseco a todos nós. Ok? Muito bem. Senhores e senhoras já perceberam que nunca mais se ouviu falar em alguém que se jogou no metrô, ou alguém que se jogou da ponte de Niterói? Isso acontece diariamente. Por quê? Já devem ter percebido, quem é usuário de metrô em São Paulo, no Rio, que às vezes é comum, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, a composição atrasar. Ela só atrasa porque alguém se atirou nos trilhos do metrô. E há uma convenção entre a imprensa de não se divulgar mais isso, para que não gere o interesse de outros tantos quando ouve a notícia. Eu também vou me jogar. Porque são pessoas num estado depressivo tamanho que o morrer basta um incentivo. A ponte de Rio-Niterói era comum nós vermos nos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, pelo menos de 4 a 5 pessoas se atiravam da ponte de Rio-Niterói semanalmente. Nunca mais ouvimos dizer isso. E continuam sendo vitimadas 5 a 8 pessoas que se jogam da ponte de Rio-Niterói atualmente. Eles têm câmeras de monitoramento por toda a extensão da ponte. Mas ainda assim, aparecem
suicidas param o carro, saem, pulam o guarda-reio que é abaixo e se jogam da ponte de Niterói. Mas, por convenção com a imprensa, isso não pode ser divulgado exatamente para evitar esse desejo inerente das pessoas. Eu sempre digo que filmes que se falam de suicídio, ao invés de orientar, desencadeiam, né? Passam a atiçar, passam a promover incentivo. Recentemente, houve uma série americana que foi sucesso em vários países e que se falava do bullying, se falava de violência e se falava de suicídio. Né? Ao invés de orientar, serviu de incentivo a inúmeros jovens para cometerem o suicídio. Então, há uma série de situações que levam a esse pensamento. Eu digo sempre que não é uma coisa consciente, mas é um automatismo cerebral, é um processo que em psicanálise a gente chama de clichê mental. Há um processo. Eu ouço, eu imediatamente associo esse desejo de morrer, essa vontade de morrer. Né? Nas psicoterapias, há uma clássica abordagem, o psicodrama, que ela tem, por norma, vivenciar, né, e depois drenar o sentimento. No suicídio isso não é possível. Não dá para vivenciar esse tipo de situação. Né? Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande quando nós abordamos. Alguém, via de regra, me pergunta, mas quais as causas do suicídio? Né? E eu geralmente digo, não há uma causa do suicídio, mas a somatória de pequenas causas que vão somando-se e fazendo com que a vida desse indivíduo se torne, infelizmente, insuportável. Né? Exatamente por conta de situações do cotidiano. Via de regra, quando nós estamos bem, nós esquecemos de Deus, nós esquecemos de família, nós esquecemos das nossas coisas. Porém, quando nós estamos no desespero, né, nós clamamos, muitas vezes, ao universo de forma inadequada, de forma errada. E hoje, especificamente falando de hoje, nós vemos que como é que eu vou resolver essa questão do suicídio? De que maneira? Já que eu não posso fazer uma campanha educativa porque não surte o efeito esperado. Como eu vou trabalhar essas questões do cotidiano sem despertar um interesse contrário? E aí nós chegamos a um consenso. Nós precisamos entender o que nos leva até esse momento de dificuldade, o que nos leva a um momento de uma depressão, de um desespero. Eu costumo dizer que existem 5 categorias de sentimento que são bastante importantes nós entendermos. Esse momento de pandemia nos tira algo extremamente importante, a nossa liberdade. Nós estamos confinados, nós estamos trancados em casa. E, de maneira inconsciente, acontece uma coisa gostosa. Quando eu posso sair, entrar, vir para lá, para cá, da minha casa, para o trabalho, eu não dou importância para isso. No momento em que eu tenho que estar confinado, me dá uma vontade de sair, dá uma vontade de bater perna, dá uma vontade de ir no shopping, dá vontade de visitar um parente que eu nunca vi, há 10 anos que eu não vejo, mas dá vontade de tudo, só para ter que sair. Porque o desejo de liberdade é inerente. O desejo de liberdade é nosso. E, de repente, por questões de uma pandemia, por orientações de governos, nós temos que estar em casa, trancados, confinados, isolados. Normalmente, na terceira idade como eu, que tem que estar afastado de todo mundo, né? Porque, afinal de contas, sou grupo de risco. Eu tenho ouvido, neste momento, algumas falas que dizem assim, eu estou ficando depressivo, eu estou angustiado, eu não estou conseguindo
me conduzir. Eu estou explodindo. Eu não sei mais o que fazer. Esse é o perigo. E por que isso acontece? Isso acontece por uma razão muito simples. Todas as vezes em que eu estiver diante de uma perda, seja ela uma perda material, afetiva, emocional, de liberdade. Todas as vezes em que eu estiver diante de uma perda, surge o... Eu começo a me sentir angustiado. Começo a me sentir uma garganta seca, peito apertado. Puxa, essa angústia, sabe? Essa angústia. Aquela coisa que me dá, que eu perco, a garganta está seca, com água, né? Se esta angústia não for administrada, ela se transforma num segundo sentimento, que é o sentimento de ansiedade. A ansiedade é aquele sentimento, ou é aquele momento em que eu não vejo interesse em nada. Eu vou para a sala, ligo a TV, canal, não assisto nada. Eu vou para a cozinha, o café está frio. Eu vou para o quarto, não tem nada de interessante. Aí eu volto para a sala, eu fico nessa somatória desses sentimentos. Se eu também não administrar esta ansiedade, se eu também não tomar cuidado e não procurar eliminá-la, surge uma terceira situação. A mágoa. Então, veja só. Angústia, ansiedade, mágoa. Mágoa é aquele momento em que tudo tem um peso significativo. Escutar uma bobagem enorme. Eu me magoo por tudo. Qualquer coisa que falem para mim tem um peso significativo. Essa mágoa, acrescentada da ansiedade, da angústia, passa a ter um peso absurdo, né? Às vezes, nesse momento de quarentena, todo mundo é dentro de casa. Às vezes, o apartamento pequeno. E eu encontro com o marido, que eu não queria encontrar no meio do corredor. Eu vou para a sala, o filho está lá vendo. E aí ele fala, pô, mãe, pô, pai, não mexe saco. Isso tem um peso significativo dentro de mim. Enorme. E esta mágoa, né, se não administrada, se transforma num outro sentimento muito ruim, que é o sentimento de raiva. Momento em que eu passo a explodir por qualquer coisa. Uma pequena palavrinha, esta mágoa faz se transformar numa raiva. A empregada chega de manhã, você dá um beijo no cachorro, um chute na empregada, você muda tudo, você explode a raiva. Eu vou brigar com meu pai, eu brigo com a mãe, eu brigo com o filho. Casais, senhores, senhoras, esperem para ver o aumento no número de separações após esta pandemia. Isto está acontecendo na China, está acontecendo atualmente na Itália e na Espanha. Um número absurdo. Por quê? Porque eu convivo 20 anos de casado, por exemplo, vocês têm. Você encontra a mulher à noite. 2, 3, 4 meses, 24 horas junto. Trabalha em home, mas é a mulher que vem limpar o quarto, a empregada vem limpar a sala, é o filho que entra correndo. Isso vai aumentando esta angústia, esta ansiedade, esta mágoa, esta raiva. E aí os conflitos surgem. Não há coerência, não há um bom senso, não há um equilíbrio para dizer, calma, gente, entender o momento que você está vivendo, que o outro está vivendo. Ninguém faz isso. Eu estou com raiva, eu explodo, eu xingo, eu brigo. Mas esta raiva também, se não for administrada, se transforma num outro sentimento ruim. E este é o mais difícil, que é a depressão. Momento em que o mundo
perde a cor, a graça, o cheiro, as coisas perdem o interesse. Eu prefiro ficar dormindo, quero ficar dormindo o dia inteiro, há uma sonolência natural, por hormônios que são disparados, eu quero dormir, eu quero ficar num canto, eu não quero correr, eu não quero falar com ninguém. E muitas vezes, nesse momento, aí eu acrescento particularmente mais duas situações dessas 5 de angústia, ansiedade, mágoa, raiva, depressão. Neste momento da depressão, se também não for administrado, se você não buscar ajuda, se isso não for administrado por você de uma forma coerente, se transforma num outro sentimento, que é a síndrome do pânico. Muito comum. Tem medo, surge todos os sentimentos num único dia. Isto me faz um mal muito grande. Mas, se esta síndrome do pânico também não for administrada, ela se transforma num outro sentimento mais grave, que é o suicídio. É o momento em que eu não raciocino mais de forma coerente. É o momento em que eu me sinto um nada. É o momento em que eu não me administro mais. Eu estou sozinho, eu estou fechado, eu estou isolado. E aí o desejo de morte vem. E aí o processo mental inconsciente, muitas vezes, começa a permear e dizer assim, não aguento mais essa vida. Não aguento mais isso aqui. Porque esta pessoa, neste momento, te avisa. Ela te dá mensagens de que não está bem. Mas o problema é que nós nunca temos tempo para observar o outro. Nós estamos muito preocupados com o nosso umbigo, com a nossa vida. Esta pandemia veio para nos mudar, para nos orientar e para dizer assim, olha mais para o outro. Olha mais para quem está junto. Então, isso era comum nas famílias do dia a dia, que cada um tomava a sua refeição. Na hora que quisesse, no seu quarto, na sala, cada um fazia o seu prato para tomar uma refeição juntos. E hoje isso está acontecendo. Eu tenho ouvido relatos disso, de pessoas que voltaram a se conhecer. Da mesma forma como há um número muito grande de casais que não estão se entendendo, há um número muito maior de casais que voltaram a se reencontrar. De pessoas que se reconquistarem novamente. Então, essas situações são perceptíveis. Olhe mais para quem está convivendo com você. Veja mais como essa pessoa reage. E se está muito isoladinho, muito no cantinho, traz para o momento real, traz para cá, brinca, discute, fale. É importantíssimo nós termos essa ideia, né, de olhar o outro, como eu digo sempre, quando você olha o outro com as lentes da alma, você também é visto por Deus. Perfeito. Você olha o outro com as lentes da alma, você é visto por Deus. Disse isso outro dia para você, numa reunião, quando estávamos tratando desse assunto, que eu, particularmente, utilizo que estão imbuídos em 4 palavrinhas. Alma, coração, amar e Deus. Dentro dessas 4, dentro dela. Quando eu digo sobre a alma, eu quero dizer da minha espiritualidade, da minha crença, da minha fé, naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, no universo que eu convivo. Então a palavra calma tem dentro de si a palavra alma. A segunda palavra, coração. Está entendido que dentro da palavra coração tem a palavra oração. No momento em que eu posso me religar com
conversar com a minha divindade, com a minha crença, com o meu universo, com aquilo que você crê, né? Essa oração tem dentro da palavra amar a palavra mar. Esse mar de imensidão, esse mar imenso de confiança, de fé, de acreditar que nós somos maiores do que tudo isso. Que já já nós vamos sair desse problema mais. E a quarta palavrinha, Deus. Se você olhar a palavra Deus, tem a palavra eu. Então é preciso que você identifique o Deus que há em você. O Deus que tem em você. Para que só assim, através de uma oração feita com calma, que ali você tenha ao outro, você alivia todas as suas tensões. Estamos no tempo limite, então, para encerrar, eu gosto sempre de dizer que quando a gente fala de fé, que a gente fala daquilo que eu acredito, né, sistêmico, de tudo isso que envolve esse universo, eu gosto sempre de contar uma historinha. Psicanalista, psicóloga, adora contar história, né? Então, apenas para nós encerrarmos esse encontro, estamos com 1 hora de bate-papo. Interessante assim, nós temos no nosso dia a dia, eu acredito nas coisas, na vida, no cotidiano, eu acredito no outro, eu tenho fé nas minhas coisas. Mas dizer-se equilibrado quando as coisas vão bem é muito fácil. Nós temos que ser equilibrados de fé. Se hoje eu estou vivendo uma pandemia, se hoje eu estou vivendo uma situação extremamente crítica, né, de questões de isolamento, questões econômicas, claro que todos estão passando por dificuldades, sejam maiores, menores, mas há uma dificuldade. Né? Neste exato momento, quase 19 horas, alguém está passando por uma crise no mundo. Nesse exato momento, alguém está vivendo uma crise. A crise, ela é uma constante no cotidiano de um mundo moderno como o nosso. Mas quando eu digo que eu tenho fé, é preciso que de fato eu tenha fé. É difícil, eu tenho que ter essa fé exatamente quando os momentos não são bons, quando não são fáceis. Porque aí sim, eu falo da minha fé. E ter fé é exatamente quando as coisas não vão bem. Freud trabalha isto, uma coisa muito gostosa, que são as pulsões freudianas, lá no passado. Somos regidos por duas pulsões. A pulsão de vida e a pulsão de morte. Bom seria que essas duas pulsões estivessem em homeostase, em equilíbrio. Mas não é possível. Tem dias que a pulsão de morte está mais alta, eu estou depressivo, estou chateado. Ou a pulsão de vida está mais alta, eu estou eufórico, alegre. Então, eu estou depressivo, eu não consigo sair. Eu vou agravando a chegar no suicídio. Esse é o grande problema. É preciso que a gente tenha motivação. Sabe qual é a motivação que nós temos para sair disso? Um estudo por um psicólogo famoso, com alunos da Universidade de Harvard. Ele seleciona 286 alunos, Hildman, entrevistas semanais, para que ao final de 2 anos, a conclusão seria: o que faz você feliz? O que te faz, de repente, uma pessoa equilibrada? O que te faz satisfeito? E ao contrário do que se imaginava, achávamos que ter dinheiro, conquistar posições, pasmem, o que mais satisfazia as pessoas, o que
que mais satisfaz as pessoas é ter com quem se preocupar. Outra pessoa para se preocupar. Esta é a essência da vida. Viktor Frankl, um psicólogo famoso, que foi prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz, viu de perto o sofrimento daqueles companheiros judeus que estavam ali. Pessoas que, desesperadamente, não querendo mais sofrer, diziam, não, eu quero ir, eu não aguento mais isso aqui, eu quero ir para o forno. Pessoas magérrimas, cadavéricas, como todos já viram e sabem dos terríveis danos do Holocausto. Viktor Frankl manteve-se firme, não desistir. Até que, no campo de concentração, magérrimo, um homem altíssimo, de 1,89 m, pesando 45 quilos. Ele sai de lá, médico, volta para os Estados Unidos, consegue se reerguer e passa a ser um psicólogo fantástico, fazendo palestras, e escreve um clássico, né, da nossa literatura psicanalítica, que chama-se Em Busca do Sentido. E todas as vezes que perguntavam para ele, como é que o senhor suportou tudo isso? Como é que o senhor aguentou tudo isso? Ele dizia, porque eu tenho um sentido, eu tenho um objetivo, eu preciso retomar minha família, criar meus filhos, achar minha esposa, reassumir as minhas aulas na universidade, eu preciso passar para as pessoas o sofrimento vivido. Eu tenho um porquê, eu tenho um objetivo. Portanto, para vencer essa quarentena em equilíbrio, tenha um objetivo. Tenha um porquê. Preocupe-se como está alguém que precisa de você, da sua atenção, do seu carinho, do seu respeito. Porque quando você tiver alguém para cuidar, você esquece da bobagem de se matar, de morrer, de ir para outro lugar, excetuando-se os conceitos religiosos, a gente não sabe para onde vai. Certa vez, havia uma cidade dos Estados Unidos, uma pequena cidadezinha. Já há 3 anos não chovia nessa cidade. E eles estavam desesperados porque a agricultura praticamente já não existia mais. O comércio, por conta disso, entrando em falência, as pessoas não tendo mais água, o único rio próximo secando, e eles desesperados porque não chovia mais. E aí, as pessoas resolvem pedir ao padre da cidade que fizesse uma oração, pedindo, e todos reunidos, parte da cidade reunida, porque iriam fazer orações para que Deus mandasse chuva. E óbvio que todos tinham sua fé, e isso aconteceria. O padre sobe até o altar, e quando ele pede silêncio para iniciar a oração, a sua pregação, ele olha de lado e vê uma menininha de 11 anos, sentadinha, bonitinha, com um guarda-chuva vermelho do lado. O padre parou e disse, gente, todos estão aqui imbuídos na fé de pedir em oração a Deus que chuva, mas só esta menininha trouxe o guarda-chuva. Tamanha a sua fé de que isto vai acontecer. Portanto, fé é isto. É fé em nós estarmos certos de que vamos conseguir. Portanto, não é algo fácil, é um assunto que se estenderia por horas e dias, mas a minha intenção foi trazer a vocês um pouco dessa ideia sobre o suicídio, dizer a vocês, depende de vocês. Depende de vocês. Não se intimidem diante da morte. Você quer um milagre na sua vida? Você quer um milagre? Seja você um milagre e faça da sua vida um milagre. Gratidão por esses instantes com vocês. Imensamente grato. Fico à disposição de todos para quando quiserem conversar, bater um papo. Nos procurem. Eu teria imenso prazer em atendê-los. Obrigado, minha amiga Neuza. Obrigado, professora Regina. Obrigado a todos que estiveram nesse instante. A paciência de nos ouvir, a paciência de conosco repartir esse assunto tão delicado.
Muito obrigado. Gente, que delícia te ouvir. Eu falo sempre isso para você e agora eu vou falar aqui para todo mundo. O ensinamentos, desde que eu te conheci, e você sabe disso, quantas coisas se transformaram. Até me emociono. Obrigado. Você mora no meu coração, você sabe disso. Quantas informações. Gratidão. Né? E olha quantas mensagens lindas, todo mundo falando que você é maravilhoso. E é maravilhoso, porque você tem dentro de você essa fé. Sim, sim. Essa fé que é viva. E é isso que faz procura lá, tem muita coisa bacana, tem muito curso legal. Vocês já pensaram ter aula com esse homem, com a doutora Regina? Gente, isso é maravilhoso! E foi muito bom, muito bom. E lembrando para o pessoal que na próxima semana, sexta-feira, nós estaremos aqui novamente com a doutora Regina, falando um pouquinho também dessa visão do suicídio e esse olhar filosófico, né? Até queria pedir para a doutora relembrar o filme que ela nos indicou no primeiro momento, tão forte, tão intenso, e você trouxe aí um conhecimento, uma harmonia, para que a gente olhe para isso de maneira tão diferente. Muita gratidão, tenho certeza que você tocou muitos corações e vai tocar muitos outros, né? Que eu tenho certeza que quem está Uma pequena colocação para a gente encerrar. Quando você nos convidou para falar disso, eu estou passando por uma situação de saúde meio difícil esses dias, porque eu estou com o vírus, eu estou doente. Hoje eu vim especialmente para falar com você sobre que tudo você. Daqui a pouco a gente possa estar junto de novo. É mais uma superação que a gente vai passar. Essa é a questão da fé. Sem dúvida. E você tem muita fé. Muita. E eu acho que é isso que faz com que a gente, nós três, né? Que a gente tenha se interagido tanto. Porque foram tantas coisas que aconteceram nas nossas vidas e a fé foi o que nos manteve em pé. Com certeza. Né? A fé foi o que trouxe a gente até aqui. Gratidão, se muito cuida, obrigado. meu amigo. Fiquem bem, um beijo a todos. Se cuidem. Obrigada. A gente pode dar uma palavrinha para a doutora contar um pouquinho desse filme? Sim. Deixa eu lá voltar. Você indica para que a gente veja, para a gente estar rapidinho na sexta-feira. Que vai ser muito difícil, né? Depois da apresentação do professor Francisco, fica muito difícil você falar mais alguma coisa, né? Mas ele é maravilhoso. Ele é verdade. É muito interessante. O filme chama-se A Loja de Suicídios. Trabalhar com a ideia. E tem uma sacada linda que eu gostaria que todos assistissem. Eu não vou contar qual é a sacada, que é a grande solução que essa loja encontra para diminuir o suicídio. Já que, como o professor Francisco falou, desde 1774 havia-se as repetições contínuas do suicídio. Então, todos almejavam o suicídio. Ele passa a ter a ideia de doença, né? E
esse filme especial, ele dá uma solução, que nós vamos discutir essa solução filosoficamente na próxima semana. Perfeito! Está sendo, sim, minha querida. Gratidão, gratidão por você, gratidão a todos que estão conosco, gratidão a todos que podem, em algum momento da sua vida, olhar para o outro e perceber que se o outro chega ao suicídio, eu posso estender a minha mão e tirá-lo de lá. Eu posso ser um instrumento para isso, cada um de nós. Adolescente? Não. Não. Não é. Ele é indicado para os pais trabalharem com os adolescentes. Isso ele é indicado. Tá, perfeito. Ele é um desenho, ele é uma atividade para perceber a sacada que o filme tem. Perfeito. Mas é excelente para o pai trabalhar. Ótimo. Então, fica a dica para todo mundo, né, doutora? Isso. Ele vai ser o norte da nossa discussão. Tá? Perfeito. Elemento a gente construir historicamente essa ideia de suicídio. Perfeito. E na sexta-feira, então, nós estaremos juntos novamente às 18 horas com os meus queridos. O querido Francisco, se cuida com muito carinho aí. Se cuida bonitinho para a gente depois poder contar aqui a sua vitória sobre esse momento, viu? Com certeza será. Obrigado, viu, querido? Muita gratidão, meus queridos. Amém, obrigado. Fiquem bem. Obrigado a todos. Beijo. Pessoal, que delícia de momento de poder ter junto comigo, né? Onde eu partilho as minhas ideias, minhas angústias, meus aprendizados, tenho muito carinho pelos dois e convido vocês que quiserem saber um pouquinho mais, eles estão lá na Universidade Uni-Inter. Sistêmica, hipnóloga e coaching. Eu convido vocês para entrarem na minha página. Nós já fizemos. E, inclusive, daqui a pouquinho, às 20 horas, eu tenho um encontro com a Aline Furlan. Nós vamos falar um pouquinho sobre aí existe exclusão? Vamos aproveitar o Dia dos Namorados hoje para falar sobre isso. Muito isso, nosso querido Francisco. Muita fé, porque o que nos mantém em pé